Olá pessoal, vim aqui para fazer um convite especial para vocês. No episódio de hoje eu recebi o Emerson Pereira, presidente do Ilume, Centro de Inovação da região, que se localiza aqui em Itajaí, a Maria Psaia, embaixadora da inovação de Balneário Camboriú, empreendedora, minha amiga pessoal, e a Janaína Tômio, responsável pelo núcleo de inovação da Univale, a Uninova. Pessoas muito especiais falando sobre temas muito relevantes. Se você ficou curioso, acompanhe esse nosso episódio que está cheio de conteúdo legal. A gente falou muito sobre empreendedorismo e o que está acontecendo de inovação nesse exato momento que a gente está vivendo aqui na nossa cidade e região. Conto com vocês todos. Um abraço, até mais. Agora fica todo mundo em silêncio, né? Esse é o bom da gravação. Ninguém fala mais nada. Então, pessoal, obrigado pela presença de vocês aqui hoje. A gente está fazendo nosso Mood Talks com presenças ilustres aqui. Estou muito feliz de receber vocês. Já estávamos conversando nos bastidores aqui, sim, trocando uma ideia. Nos conhecemos um pouco melhor, né? Então, o pessoal que está nos acompanhando nas nossas gravações, sejam todos bem-vindos também, vocês. Obrigado pela presença, é uma honra. Obrigada. Chamei a Maria, na verdade, né? A história começou assim, né, Maria? Nós nos encontramos nos empreendedorismos, né? Da vida. Com certeza. E aí eu digo, Maria, vamos fazer uma conversa, né? Da Mood. E aí fiquei muito feliz também disse, Maria, você convida quem você quiser, né? E aí a Maria chamou o Emerson, que já conhecia, já tinha uma referência da Ilume, enfim. Fiquei muito honrado. A Jana, também conhecemos há pouco tempo nos Elis da vida. Elis. O Elis, para quem não conhece, né, quem está nos assistindo, são o ecossistema local de inovação que promove, né, com o objetivo de trazer, dar luz, né, a inovação, enfim. Então, o assunto principal, né, o Mood Talks é conversa com temas, como o nosso nome remete à mudança. Eu acho que é oportuno a gente juntar esses temas, né, mudança e o que a gente faz, né, que é empreender, que é inovar, é buscar oportunidades. Então, é isso. Maria, gostaria de começar contigo, né? Desafiador, hein? Desafiador. A gente vai corrigindo o curso daí. Por favor, aí o que eu errar, vocês corrigem, né? Se fugir do tema, é que nem na redação, né? Se fugir do tema, zerar, não tem problema. A gente, né? Boa essa. Então, assim, Maria, em relação ao que a gente vinha conversando antes, né, como que está hoje esse ecossistema, né? Eu estou muito feliz de participar, inclusive, a Mood, nós recebemos aqui recentemente um dos encontros, né? E é muito bom primeiro participar, né, desses movimentos e também ver as coisas acontecendo, né? Como empreendedor, né, falando por mim mesmo, é sempre bom e sempre estar cercado, né, dessas oportunidades, porque no final das contas a gente se relaciona com quem a gente tem confiança, com quem a gente sabe que tem capacidades, né? Então é isso, Maria. Como é que tu enxerga tudo isso que a gente está vendo nesse momento? Estamos gravando em início de 2024, né? Para quem assistir depois. Né? Rodrigo, obrigada pelo convite, realmente fiquei muito feliz. Eu acho que essa mesa aqui é uma mesa bem diversificada em termos de conhecimento, de conteúdo, seja em empreendedorismo, seja em inovação. E eu acho que sim, né? A proposta da nossa conversa, quando a gente conversou, era falar um pouquinho do ecossistema de inovação, tanto regional quanto local. E aí, só para justificar, né, as pessoas que eu entendi que eram muito importantes estar aqui é o Emerson, porque o Emerson representa o ecossistema regional, tá? Através do nosso centro de inovação, que ele vai falar com muita propriedade do Ilume. A Jana, ela é um dos atores do ecossistema, tanto local quanto regional, porque é a academia, é a universidade, né? E eu, na verdade, também sou um ator da iniciativa privada,
do ecossistema de inovação, mas também um ex-ator público, porque a inovação em si, ela se compõe pelo menos de um tripé, né, que é o setor público, a iniciativa privada e a academia, né? Então, assim, eu tive a oportunidade de atuar no ecossistema de inovação estando no setor público e também no setor privado, porque eu também sou empreendedora. E o Rodrigo aqui, que tem aqui um espaço fantástico que remete à inovação, porque eu acho que a minha ideia desse bate-papo era desmistificar a inovação e tirar ela daquele contexto de que é só sistema, que é só tecnologia. Não! Inovar num espaço compartilhado que congregue vários serviços é o que a gente mais precisa hoje. Então, eu acho que o bate-papo vai ser bem dinâmico, muito construtivo. E aí eu acho, né, eu não sou não sou o anfitrião do podcast, né, mas eu acho que talvez o Emerson falar um pouquinho do regional, que eu acho que daí depois a gente pode ir para o local, faria um pouco de sentido. Claro, Rodrigo. não, nós somos todos âncoras aqui, né, a gente estava num papo muito legal, inclusive, né, falamos da questão do histórico que a gente viu da Maria, que eu fiquei muito feliz, né, de conhecer mais um pouco da história da Maria. A gente se conheceu na Cibal. Quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz quando cheguei em Balneário, disse, cara, eu tenho que ir para um centro empresarial, porque eu já fazia isso lá em Santa Maria, que é a minha cidade, né? Então era natural que eu fizesse parte disso, né, buscar um centro também. E a Maria já era Maria quando eu cheguei aqui. Já era, né? Então, e aí depois o fato de fazer a MUD, né, com tijolinho por tijolinho, parafuso com parafuso, e, né, fazendo toda uma trajetória, e a Maria também fazendo toda a trajetória dela, então é muito bom esses reencontros, né? Eu estou muito feliz com a Maria aqui, porque, né, para mim é uma realização pessoal, né, trazer pessoas que a gente, né, nós conhecemos há tanto tempo, né, lá atrás. E então, continuamos aí, né, no trabalho associativista, na inovação, no nosso próprio negócio, acho que é isso que dá a dinâmica. É isso aí. E Emerson, então, né, tá contigo agora. Vamos lá, tentar não decepcionar. Não, primeiro dar os parabéns ao Rodrigo pelo espaço. Depois vou querer conhecer um pouquinho mais no detalhe. Você falou que está desde 2016 com o CNPJ aberto, ou seja, já empreende há bastante tempo, né? Então isso acho que é louvável, né? Porque a gente sabe o quão difícil é empreender, né? Dizer que eu gosto muito desses espaços colaborativos, né? A gente falou um pouquinho agora, a Maria comentou rapidamente. Acho que, trazendo um pouquinho para o meu tema, que é falar do caráter regional, a gente está numa região espetacular, sobre todas as óticas, inclusive pela ótica do desenvolvimento econômico, né? Eu tive cuidado de pegar agora os últimos dados do IBGE para ver o quanto representa essa região da ANFRE, né? A região dos municípios da Foz do Rio Itajaí, em relação ao PIB, né, do estado. E esses 11 municípios dá aproximadamente 20% do PIB de todo o estado. Então a gente fala de quase 300 municípios, né, 295 municípios, se não estou enganado. E aí 11 municípios, desculpa, corresponde a 20%. Então é um número bastante expressivo que mostra um pouco da robustez da nossa região, né? Percebo que a gente teve um crescimento bastante acelerado nos últimos anos, principalmente pós-Covid, assim, como região. Eu acho que o pessoal percebeu, todo mundo já conhece a qualidade de vida daqui, né? Com certeza. Mas eu acho que a Covid fez com que as pessoas entendessem que também é possível tocar os seus negócios a partir daqui, né? Ou trazer o negócio para cá. E isso foi fantástico, né? Especificamente, agradecer aí a Maria ter lembrado, né? Estender o convite, né? Como um agente regional de fomento à inovação. É importante eu estar aqui num outro município, né? Para mostrar que a gente realmente não tem fronteiras, né? Sempre falo que uma região forte faz municípios fortes, e às vezes um município só forte não traz a região toda consigo. Então aqui a gente tem muitos projetos de caráter regional. Eu acho que isso é o que a gente tem feito isso de diferente. A gente tem fomentado isso, né, temos grandes projetos acontecendo agora, nesse momento, em caráter regional, e isso, a tendência é que continue cada vez mais.
e que esse nível de destaque que a gente já alcançou comece a crescer cada vez mais. Eu entendo que parece que virou a chave. Antigamente a gente brincava que Balneário Camboriú era o primo rico, né? Tipo assim, antigamente não muito antigamente, né? Isso, brincava com mais frequência, né, Jana? Tá certo, é verdade, Mas e existia um certo distanciamento. Na verdade, assim, os atores se conheciam, se encontravam, vinham aqui no evento da Cibal, que às vezes valia para lá no evento lá do Núcleo de Tecnologia, da ACI, mas com o advento do Centro Regional de Inovação, eu acho que esses encontros passaram a ser cada vez mais constantes, né? Então, e conectar as pessoas é um dos papéis que se espera de um Centro Regional de Inovação. Então, a gente tem buscado estar mais presente nas cidades para justamente fazer com que essa não fique só na escrita, né? Centro regional, e as ações não são regionalizadas. Então a gente tem que de fato começar a ir para as pontas para poder fazer a coisa acontecer nas outras cidades. E só lembrando ali, eu acho que a Maria comentou muito bem, né, que para que a gente possa inovar e empreender de forma regional, existe um dos entes da tríplice hélice ali, que é a academia, que tem um papel muito importante. E aí eu já aproveito e passo a bola para a Jana. Prazer enorme estar com a Jana aqui. A Jana sabe o quanto eu admiro ela. A gente já tem feito algum trabalho, algum tempo junto, né? Muita coisa de forma voluntária, né? Cada um às vezes representando as suas instituições, né? Mas é um prazer enorme estar com ela. A gente, né, tem desenvolvido e estamos com vários projetos, né, neste momento acontecendo, que depois a gente pode comentar um pouquinho mais. Então já passo a palavra para a Jana para ela falar um pouquinho também desse papel já que somos todos âncora, né? Falar um pouquinho desse papel da academia, né? Acho que a Univale tem feito um papel espetacular. Perfeito. Bom, primeiro, obrigada também pelo convite, né, Rodrigo, a Maria aí, que foi um feliz encontro, né, que eu tive nesse movimento aí que a gente está fazendo de ecossistema de inovação, né, conhecer vocês dois. O Emerson já é de longa data, né, Emerson? A gente já se conhece há bastante tempo, mas muito obrigada pelo convite, fiquei feliz, Maria, por lembrar, né, da academia. Eu acho que sim, a academia é um ator importante dentro deste movimento que a gente está fazendo, né. A gente acompanha este processo, né, do Elume, desde lá do seu início, né, tentando cumprir o papel realmente que a instituição tem que fazer dentro desse processo de inovação, né. Só me apresentando, então, um pouquinho, né, que eu acabei não falando. Então, eu trabalho na Univale hoje, né, na Universidade do Vale do Itajaí, e eu sou responsável pelo núcleo de inovação que acontece dentro da universidade. Então, essas ações ligadas à inovação, empreendedorismo, eu acabo sempre me conectando com diversos atores aí dentro desse movimento, né? Então, o que a gente como universidade pretende, né? Além de facilitar, né, eu acho que os acessos, a gente tem um acesso grande de pesquisa, de talentos, a gente tem um potencial grande como instituição, e aí não estou falando só de Univale, né? Estou falando de todas as instituições de forma geral, que a gente pode contribuir, então, dentro desse ecossistema aí que a gente tem, que tem empresários, que tem governo, que tem um monte de atores que se completam dentro deste processo, né? Então, eu acho que a academia serve também como um elo de ligação, né? A gente tenta, então, temos um centro de inovação, vamos ajudar a fomentar o centro de inovação. Temos atividades que a gente pode levar para o centro de inovação para facilitar, porque a gente, claro, tem os alunos, a gente tem professores, a gente tem várias ferramentas, né, que a gente pode auxiliar dentro desse processo. Então, eu acho que o papel da universidade hoje, de forma geral, é muito isso, assim, além de quem trabalha, ter a ter a felicidade de encontrar tanta gente legal. Acho que o movimento que a gente está participando do ELI, né, que tanto Itajaí, Balneário, Itapema, Tijucas, que a região aqui está fazendo nessa visão de deixar mais sustentável a nossa região mesmo para o desenvolvimento da inovação e do empreendedorismo, né? Acho que é muito legal, e essa conexão entre os atores é que faz essa diferença. Tá aqui hoje
é muito legal. Quando a Maria me chamou, meu Deus, não é muito minha praia falar, né? Mas eu falei, bora, vamos lá compartilhar um pouco também do que a gente faz, trabalha, porque eu acho que isso aqui também é fundamental para a gente poder levantar a bandeira de que um ecossistema forte, a gente precisa ter pessoas fortes construindo ele, né? Então, a gente tem que botar em pauta aí para falar um pouquinho sobre isso. Rodrigo, só para pegar o gancho dela aqui, que eu acho que ela falou desse trabalho em parceria, né? Eu esqueci de falar e eu vou aproveitar. Então, numa parceria com a Univale lá atrás, nós submetemos um edital da FAPESC para ativação do ecossistema local de inovação, né? O ecossistema regional de inovação, desculpa. E um edital de R$100 mil de FAPESC, e a gente fez diversas ações, diversos eventos, isso em plena pandemia, inclusive. E um dos editais que a gente fez foi para a escolha do nome do Centro Regional de Inovação, que é ELUME, né? E o ELUME foi uma proposta até de uma aluna da Univale, né? Que ganhou, apesar de ter sido divulgado de forma regional, edital, de a gente ter recebido outras propostas. A vencedora, coincidentemente, foi lá da Univale. Não só por coincidência, porque a Univale realmente entrega muita qualidade nos talentos que está colocando no mercado. E a proposta vencedora é o ELUME, que é a junção da palavra Eleven, que remete aos 11 municípios que fazem parte da foz do Rio Itajaí-Açu. E a palavra lume, que vem do latim, que fala de fogo, de brilho, de farol, né? Então, que remete um pouco a essa questão da inovação. Então, é um exemplo prático que nós não poderíamos submeter, por exemplo, eu como entidade gestora, né? Não poderia submeter um edital, mas a universidade sim. Então, de forma conjunta, nós submetemos e executamos todo aquele programa com grandes resultados para a nossa região. Então, esse é um exemplo, né? E eu acho legal também colocar numa questão de parceria, né? Mas que os dois ganham dentro do processo, né? Porque, tipo, a gente fez um movimento aí dentro de todas as instituições para encontrar um nome para o ELUME, mas ao mesmo tempo a gente como instituição também tem uma função de sensibilizar, de fomentar a inovação dentro da universidade, né? Então tu também está fazendo um trabalho para um centro de inovação, onde a gente vai levar o nome de um aluno que, né, teve a criação dentro da universidade. Isso é muito legal. Eu acho que esse tipo de parceria é o que faz o ecossistema realmente se sustentar, né? Porque a gente sabe que não é difícil manter, né, o ecossistema ativo. A gente fica rindo, né, Emerson? Pô, é sempre as mesmas pessoas, é sempre todo mundo, né, nunca muda. Então agora a gente está vendo que esse movimento está aumentando significativamente, né? Então isso é muito legal. Você é uma pessoa nova que está no movimento, né? Sim. A Maria também, né, Maria? Entrou, foi assim, muito engraçado também a forma que a gente se conheceu, aí também numa atividade específica, né, para o ecossistema de inovação. Então, eu acho que isso é importante também ressaltar para as pessoas entenderem, né? Que tem que ter um processo de ganha-ganha aí dentro do processo para se sustentar, porque senão se só um trabalha e o outro recebe, o negócio não funciona há muito tempo. E a gente tem há muito tempo já com o ELUME essa parceria, que é super válida, acho que para as duas instituições. Acho não, né, Emerson? Tenho certeza, né? Isso foi quando, Emerson, que teve esse edital, essa história? Eu acho que isso foi lá em 2019 para 20, se eu não me engano. Faz bastante tempo. Faz um tempo. Muito antes do ELUME ficar pronto, inclusive. Sim. Porque o processo de ativação do ecossistema, ele precede a inauguração. Sim. Então, a gente tinha, por exemplo, uma das ações que a gente fez lá é mapear os atores do ecossistema. Quem são os atores? Onde é que estão os coworks, por exemplo? Sim. Onde é que estão as instituições de ensino que fomentam a inovação e empreendedorismo na nossa região? Sim. Então, qual é o nível de maturidade que nós temos na nossa região? Porque a partir desse diagnóstico, a partir dessa fotografia que foi feita lá atrás, nós primeiro começamos a conhecer os atores, começamos a conhecer a nossa realidade, a nossa maturidade, e a partir daí desenvolvemos ações para elevar essa maturidade. Uma das ações é o programa que depois a gente vai comentar, programa de formação de embaixadores do Centro Regional de Inovação, do ELUME, que tem embaixadores representando todos os municípios da região. Então, que eu acho que é uma iniciativa bem bacana, mas já faz tempo, você vê. Então, a gente já está nessa pegada há algum tempo, né? Então... e as coisas, elas acontecem assim mesmo, né? Eu comparo muito uma fundação de um prédio, né? Sim. A gente não vê o prédio nascendo, ele está lá, a fundação sendo feita há muito tempo, né? Depois, a gente vê ali depois dele pronto, mas olha quanto material que foi, né? Perfeito. Então, imagina isso no intangível, que é o nosso caso, né, o trabalho que vocês, né,
foram lá inicialmente fazendo formiguinha, né? Perfeito. Plantando um dia, né? Colocando a semente lá dentro da terra, né? E só ver a terra, não ver aquela plantinha nascer, né? Eu acho assim, né? Essa dinâmica que a gente criou do ecossistema regional e levar para o local, ela é fantástica, né? Porque existe, gente, e inevitavelmente, né? Existe uma concorrência saudável, eu diria. Então, eu vou pegar o exemplo do ELI, né, que é o Ecossistema Local de Inovação ELI Conecta, que é um programa do Sebrae, que é exatamente de desenvolvimento do ecossistema de cada município. O município tal tem, o município tal tem. Então, às vezes, essa concorrência, ela é positiva. Ela é positiva. Por quê? Porque, assim, cada município não tem como... busca o seu desenvolvimento, porque não tem como um ecossistema regional ser fortalecido sem ter o local fortalecido. Porque é o local que vai alimentar o regional e vice-versa também, né? Então, ok, talvez o local, a gente hoje esteja com o ELI, todos os municípios, né, estruturando. Veio a chamada do regional e agora a gente está trabalhando. Mas isso é fundamental, porque no final, quando a gente for olhar, vai estar todo mundo aí no mesmo equilíbrio, que os municípios todos fortalecidos vão criar realmente uma região muito fortalecida. Mas assim, há que ter uma vontade de todos os atores, porque... E além, eu reforço aqui, além da vontade dos atores ter uma governança, que é o que a gente está buscando, isenta, ou seja, sem ser específica de um dos atores ou de um do tripé, né, de um dos membros do tripé, ela é fundamental. E eu posso até, se me permite, já trazer para o caso regional, né, de Balneário, né? E vou imitar a Jana aqui, porque eu não me apresentei, mas eu sou Maria Pissaia, né? Para quem não me conhece, pra quem está nos vendo, né? Eu sou Maria Pissaia, eu sou empreendedora em Balneário Camboriú, sou associativista. Você falou no começo aí da associação empresarial, eu sou oriunda do associativismo, desse trabalho coletivo. E tive a oportunidade nos 3 últimos anos de trabalhar no setor público, justamente numa secretaria, que não é uma secretaria, é uma empresa chamada ABC Investimentos, que é, na verdade, a Secretaria Executiva da Inovação de Balneário Camboriú por força de lei. E aí, o setor público, ele é mais um ator no ecossistema. E aí, claro, existe sim, talvez o Emerson, a Jana também contribuam com toda certeza. Cada um dos atores tem a sua função. Então, o setor público de Balneário, né, o governo, ele instituiu por força de lei o programa de inovação Inova ABC. E aí, cada município vê o que é possível ou não. Em Balneário, por exemplo, teve o incentivo fiscal e o incentivo econômico, né? Mas não é só isso. Porque a empresa de inovação, ela quer entender como está o ambiente. Está preparado? E aí... foi quando eu, na ânsia de fazer a coisa, realmente comecei, eu acho que tudo tem o lado positivo. Foi feito um movimento lá em 2021 para estimular o ecossistema. 2022, aí a gente regrediu. Por quê? Porque era o setor público chamando de qualquer... Você entende? O setor público, ele é um ator. Aí, 2023, nós começamos de novo. Vamos lá, juntamos um grupo, formamos o Ideia ABC, 20, 30 pessoas... Tá, mas aí era lá a Maria, representando o setor público na época, hoje não mais, né? Vamos lá, gente, vamos lá. Mas quem é esse agente que está chamando todo mundo? E aí eu acho que o Sebrae, um ente, né, do sistema S isento, chega e fala o seguinte: vamos botar todo mundo na mesma mesa e vamos montar uma governança com o setor público, a universidade, a iniciativa privada, a sociedade civil organizada e vamos fazer acontecer. E com toda certeza vai acontecer. Então é isso. Hoje a Maria aqui é uma ex, né, setor público, saiu por conta de outros projetos, mas eu continuo na área do empreendedorismo e a inovação, como eu sempre falo, é uma construção. E eu estarei presente nessa construção porque eu entendo que não dá para desistir. A gente já evoluiu muito, por mais que não se veja, como o Rodrigo falou. E eu acho que a nossa fundação já está pronta. Sim, é a minha percepção, né? Eu acho que é um caminho longo, né? A gente que está aí um tempinho aí, eu e o Emerson, né? A gente vê
do passado, se tu olhar para trás, o que a gente avançou muito, né? Assim, mas é um caminho muito longo para percorrer, né? Não é uma coisa que está ali na frente, né? O nosso objetivo. Sim. Mas é isso que a gente está querendo construir, né? A gente está querendo fortalecer cada vez mais isso para que todo mundo cresça e se fortaleça da mesma forma, né? Mas é um caminho longo ainda, que a gente tem bastante coisa. É igual empreender, né? Empreender não é fácil também, inovar também não é fácil. É bem isso. Chegar nesse momento, nessa sala, eu vejo por mim, pelo meu negócio, né? É isso aí. Nossa, muito tempo, A trajetória, né? Muito, nossa. Né? Hoje tá lindo, tá um local maravilhoso, ele tá funcional, ele realmente tá sustentável, né? Imagina mas isso quando envolve quando começou, né? Não, e eu digo assim, ó, imagina quando envolve, a gente está falando de uma região, né? Eu acho que a questão, né, central dessa conversa de hoje não é simples. Nossa, tá as universidades envolvidas, tá um centro de inovação, pessoas altamente capacitadas e ainda assim, cara, será que vai sair? A gente se pergunta, né? E eu como empreendedor, cara, será que... Sim, tá acontecendo, tá né? acontecendo. Tá indo, né? Não, eu acho isso legal também como empreendedor, para as pessoas entenderem que a gente precisa de mais pessoas participando, né? Quanto mais pessoas, que nem você que é empresário, entendeu a importância... tem um evento no Elume, pô, que legal, eu vou lá conhecer, vou me conectar, né? Eu vou entender o que é esse mundo aí, o que eles estão tanto falando de ecossistema, de inovação, empreendedorismo. E aí começa a entender, aí começa a se conectar com pessoas que têm o mesmo objetivo e faz sentido para todo mundo, né? Faz sentido para ti que chamou a gente aqui para estar conversando sobre esse tema, né? Que a gente não se conhecia faz 2 semanas. Então acho que isso também ajuda bastante. Até para dar um spoiler, né? A gente está para fazer um evento lá no Elume com proprietários de coworks de toda a região. Olha, que massa. Para colocar todo esse pessoal para conversar. Sim, porque quantos eventos se realiza aqui que as pessoas de lá deveriam saber, de lá quando eu falo do Centro Regional de Inovação, e quantos eventos acontecem lá que os teus clientes daqui poderiam se beneficiar. Sim, exato. Então, se a gente não se conhece, não se conversa, é difícil, eu concordo contigo, porque o empresário está olhando no dia a dia, não para o seu umbigo, mas está olhando para resolver os problemas, para fazer a roda girar. Então, ele conseguir co-criar com outros para um fim que é a inovação. E aí eu vou aproveitar a deixa da Jana, que a Maria também deu, e vou me apresentar também, porque eu também não me apresentei, né? Então eu sou o Emerson Pereira, estou lá como presidente da Itajaí Participações, né, que é um braço empreendedor do município de Itajaí, e a Itajaí Participações ela é a gestora do Centro Regional de Inovação. Então, por isso eu estou lá como diretor executivo do Elume, né? E dizer que o Elume ele faz parte de uma rede catarinense de centros de inovação, né, que são outros 15 centros. E o governo está trabalhando agora para ampliar ainda mais esses centros de inovação. E qual é a experiência que a gente está tendo com esses centros, né? O estado de Santa Catarina está se diferenciando, né, dos outros estados do Brasil, né, porque a inovação realmente está elevando o nosso desenvolvimento. Então, assim, a experiência recente está mostrando que deu muito certo ter feito esses centros regionais de inovação e espalhados por todo o estado. Então, e aí entro naquela fala que a gente estava, inovação, onde é que está a inovação, né? Eu gosto muito da fala do professor Marcos Poli. Eu estou sempre repetindo o que ele falou num dos eventos que eu estava com ele. Ele diz, desde quando a gente inova? Né? Aí ele deixa o pessoal falar um pouquinho, a gente inova desde o momento que a gente dominou o movimento de pinça, lá atrás, né? Então, e é verdade. Tá intrínseco, né? A gente... E não tem tecnologia nisso aqui, mas a partir daqui a gente conseguiu desenvolver muita coisa. Então, só para fechar a minha apresentação, do ponto de vista estou lá como diretor executivo desse centro, que pertence a essa rede catarinense, e o governo do estado deu um passo muito importante, além de já ter feito essa criação desses centros lá atrás, que foi a criação de uma Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação no estado. É um dos poucos estados do Brasil que tem um secretário para cuidar dessa pasta, né? Transformou a pasta numa secretaria de fato, e o Marcelo Fetti, e que tem feito um trabalho fantástico, né? E está conseguindo trazer recurso para esses centros regionais, que era outra discussão bastante antiga, né? Porque uma coisa é você lançar o centro e dizer o que você espera desse centro, o que você espera que ele entregue para a sociedade, para a região.
A outra coisa é você dar condições para que ele de fato entregue isso. Então tu vai no modo colaborativo, voluntariado, até um certo ponto. A partir dali tu começa a dar uma patinada. Então a junção dessas forças, que eu acho que vocês comentaram, o programa do Eli, né, nós lançamos agora, o Eli terminou na terça-feira da semana passada. Faz exatamente uma semana. Foi no dia 7, se eu não estou errado, dia 7. Tá? Que fazia exatamente 6 meses da inauguração do Centro de Inovação, que foi dia 6 de novembro do ano passado. Cara, a sala cheia. Não tinha mais gente porque tinha limitação do espaço. Tinha mais de 100 pessoas, né, no Absolute Business. Lá nós fomos recebidos lá pelo pessoal da Multilog. Então você vê Multilog, uma empresa, né, uma corporate, uma grande empresa, né, já estabelecida, que está conectada com o ecossistema de inovação. É isso que a gente tem que fazer, é isso que nós temos que fomentar aqui, seja a instituição que a gente esteja representando, seja o privado, seja o público, seja a academia, a gente tem que estimular cada vez mais, porque é conectando as pessoas e as empresas que a gente vai levando a melhoria contínua, ou seja, vai inovando, vai fazendo, conquistando um diferencial. Primeiro como cidades, depois como região, depois como pessoas, empresas, cidades, região, estado e Brasil, né? A gente consegue mudar realmente a realidade de todo mundo que está conectado com o ecossistema. Então é nesse contexto que a gente tem que... E eu acho que a gente está num caminho espetacular, assim. Cada evento que eu vou, eu saio com essa mesma sensação que a Maria colocou, de que a gente já está com os alicerces muito preparados, tá? Os nossos fundamentos estão muito bem postos, assim, né? E que venham outros atores, que venham outros Rodrigos, né? Para ajudar, porque essa renovação ela é necessária, ela é importantíssima, até para que venham mentes diferentes, pensando de forma diferente. Acho que o caminho tá bem traçado, mas temos que colocar outros players aí no jogo. Eu acho que colocar outras pessoas no jogo faz parte da renovação. Faz parte da maturidade, inclusive. Da maturidade, estava conversando isso, porque Itajaí já tem uma governança, né? Um grupo que dentro todo esse trabalho que foi feito, que se candidatou, né? Se ofereceu voluntariamente para fazer a governança dentro de um plano de ação que foi criado com vários atores, tudo isso certinho. E aí a gente estava falando assim que parece que é muita gente, mas não é muita gente para tudo que precisa ser feito, né? Então a gente tem que aproveitar aqui a oportunidade também para quem está escutando, interessou, procura o Centro de Inovação, que eu acho que é a grande referência, né? A abertura tá sempre... Que a gente está trabalhando para isso, assim, para que ele se torne, né? Já mas cada vez mais a referência de inovação, e diz, eu quero ajudar nesse movimento. Eu acho que é isso que a gente precisa para a gente poder se comparar. A gente estava se comparando, mas Floripa, mais Londrina, não sei o quê. Bom, cada um tem seu tempo, né? A gente tem um caminho para percorrer ainda, né? Tem que ter uma certa maturidade para, mas nós queríamos que o dono da empresa tivesse aqui, o reitor tivesse aqui, não sei o quê. Mas isso é um processo, né? Que daqui a pouco a gente vai fazendo a fundamentação lá, tudo certinho, para daqui a pouco ele também tem a função deles dentro desse processo, que eles vão entrar e que vão atuar e que o negócio vai cada vez ficando mais maduro, né? Eu acho que assim, é importante, a gente tem a preocupação, né, por exemplo, a gente vê os mesmos rostos em todos os eventos, em Itajaí, em Balneário, em Itapema, no Elume, né? Mas eu vou fazer um relato, assim, ele é muito lindo e depois tem a parte nostálgica, né? Eu fiquei ativa no associativismo, eu acho que eu parei de atuar ativamente em 2020, né? Ou seja, de 2010 a 2020, 10 anos, ativamente, nas diretorias, nos núcleos, né? E assim, repetiam muitas caras, né? Mas a gente estava montando, a Associação Empresarial de Balneário Camboriú, ela é relativamente jovem, se você comparar com o sistema associativista do Estado, né? A gente está com 20 anos. E aí agora eu tive uma reaproximação, eu estou no Conselho Superior e eu fui numa reunião da Cibalc e eu não conheço mais ninguém. Olha que bom, de verdade. Aquilo me deu um aperto, porque eu falei, cadê, né? Não precisa, já foi, o pessoal contribuiu, alguém aprendeu e está replicando. E o processo continua. Então, assim, talvez a gente fale,
Hoje são os mesmos rostos que tem no ecossistema de Balneário, de Itajaí, mas a gente ainda não maturou, a gente ainda tem para entregar. E aí é aquilo que eu sempre falei do associativismo. O retorno do seu trabalho no ecossistema, ele é proporcional ao tempo que você investe nele. Então, quando a pessoa chega com o sistema pronto e acha que vai surfar na crista, não vai, gente. Você tem que se entregar, você tem que participar, você tem que contribuir. É isso que eu acho que o próprio ecossistema já aprendeu, como no associativismo o pessoal já aprendeu, é construir, é entregar para colher depois. E aí você colhe o que acontece. Colhi, estruturei, entreguei e agora eu vou seguir o meu negócio, porque também a gente precisa, empenhar forças no nosso negócio, naquilo que nos sustenta, né? Porque o ecossistema em si, ele não é algo estrutural. A gente até tem que ter um centro como tem um centro, mas é a convergência dos atores. Eu acho que o ecossistema é isso. É esse ecossistema vivo, de uma contribuição de um, de outro, chega um outro com uma nova ideia. O que começou lá atrás falou, bom, agora eu tenho que seguir por aqui, mas já deixou o seu legado. Então, essa dinâmica é fantástica. Ter uma referência regional como estrutura, ela é fundamental, porque mantém as pessoas com aquele senso de pertencimento. A gente ainda está, por mais que a inovação seja nômade, nós temos os nômades da inovação, mas o espaço físico, um centro onde você se sinta pertencente, ele ainda faz parte e ele é dos requisitos de um ecossistema de inovação. A gente estudou isso, né? Verdade. E aí, tendo o regional, que estimula essas capacitações, que eu acho importante você falar, que a gente fez, para que cada município tenha o seu representante, tenha o seu gestor de ecossistema de inovação, foi uma sacada fantástica do ecossistema regional, do Elume, com a Univale, enfim, com todos os municípios, porque foi um trabalho dos 11 municípios, né? Eu ia te pedir para falar disso. Vai lá, não mas fala acho que é importante, né? Quando a gente fez aquele diagnóstico lá atrás, e a gente sabia desde sempre que o centro teria que ser regional, como é que eu faço para que ele seja de fato regional? Sendo que ele vai estar em uma das cidades da região, fisicamente. Isso você lá um tempo atrás, Emerson, refletindo já no papel de liderança ou não? Como é que Nós tínhamos um comitê de implantação. Que eu era presidente na época e tinha uma outra liderança muito importante, que era a professora Dinorá, da Univale, que dividia essa presidência comigo, vamos dizer assim. E composto por mais 16 pessoas que representavam já a Tríplice Hélice, ou seja, esse comitê de implantação de vários municípios. De vários municípios. Já puxava pessoas de vários setores. Privado, governo, academia e empresas. Eu já estava lá na época como a Cibalc, ou seja, era lá em Itajaí. Então, assim, esse conselho, né, ele era de todas as esferas e de todos os municípios. Já era uma iniciativa no sentido de fazer com que ele de fato fosse regional. E aí... E partiu de quem? Desculpa a tua linha de raciocínio, só para eu e o pessoal que estão de fora entender. Então, aí lá internamente, como comitê de implantação, a gente levou... da onde, desculpa? Quem conduzia esse comitê de implantação era Itajaí Participações. Já era Itajaí Participações. Que sempre foi quem bateu o bumbo para que aquele prédio concluísse. Num primeiro momento, para que a obra fosse concluída. Num segundo momento, para que as funções que se espera de um centro sejam entregues para a sociedade. Então, só mudou o bumbo que ela bate. Antes ela batia para terminar a obra e depois ela começou a bater para que, de fato, tudo que se espera de um centro seja entregue. Então, lá atrás, a gente falou, bom, a gente tem um desafio de tornar ele regional. Então, para que eu possa tornar ele regional, eu preciso conversar com os representantes do governo dos municípios. O que eu vou fazer? Aí várias ideias foram colocadas. Vamos conversar vamos na Câmara de Vereadores de cada município e vamos falar lá, vamos chamar para uma audiência, vamos conversar, explicar o que a gente espera do centro. Aí surgiu a ideia de vamos criar a figura dos embaixadores, porque a gente se encontra como gestores de rede de vez em quando. E num dos encontros, alguém falou de uma iniciativa de embaixadores, e aí, embaixador. É um nome bacana. Embaixador, gostei, vamos fazer embaixador dos centros de inovação. Que era o representante para chegar naquele local, naquele momento, e dizer, estou representando uma turma aqui e a nossa ideia é essa. E também a equipe era pequena, né? Era a forma de multiplicar, também de trazer mais braços para fazer a coisa acontecer. E aí o que a gente fez? Bom, são representantes dos municípios? São. Então vamos fazer com que o prefeito indique essas pessoas. Então foi uma indicação do prefeito.
pedimos para indicar pelo menos 2 pessoas. Uma, obrigatoriamente, teria que ser um concursado e a outra poderia ser um comissionado. Preferencialmente que fossem os 2 concursados, porque a gente quer que esse conhecimento permaneça, né, nos municípios, porque a gente entende que com a mudança política acaba saindo a pessoa, às vezes pode levar o conhecimento. Certo. E aí, junto com a Univale, a gente começou a pensar na estruturação de um curso de formação desses embaixadores. E aí a gente sonhou alto. Eu acho que foi bem legal. Acho que isso foi ousado de uma certa forma, mas que trouxe um resultado e também trouxe um peso para as costas desses embaixadores bastante grande, porque a gente, primeiro, como é que eu viabilizo financeiramente esse curso? Daí a gente sabe que a gente tem aqui a associação, a ANFRE, né? A Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí, que tem um consórcio multifinalitário e que pode executar programas de formação na área de inovação. Bom, então vamos iniciar uma conversa com esse ente para ver se a gente consegue trazer recursos das prefeituras para esse consórcio e esse consórcio custear, através das prefeituras, toda essa formação desses embaixadores. Então foi um processo que levou quase 1 ano para a gente chegar no ápice que foi de fato a formação. Então foi construído aí um curso internacional, onde a formação começou aqui em Itajaí, na Univale, foi para Barcelona, lá na La Salle, outra universidade que é parceira da Univale, e depois voltou para a Univale para uma espécie de conclusão de curso, né? Onde a gente está montando aqui os projetos para apresentar para os prefeitos. Então, poxa, daquela dor que nós tínhamos lá, identificada lá atrás no mapeamento dos processos, que era como que eu vou tornar o centro de fato regional, criou-se todo esse curso, construído a várias mãos, né? Com muito esforço, porque daí envolve muita coisa, definir conteúdo, né? O que a gente vai fazer lá fora. Não vou lá para passear, eu vou lá para conhecer tanto o ecossistema maduro, para ver quem já faz e faz bem, e olhar a teoria que eu vi. Então, eu vi teoria no Brasil, fui para fora, vi, além da prática, mais teoria, porque a gente ia para os locais, para os hubs de inovação, junto com os professores da La Salle. Então, a aula era dentro das entidades, né, agências de fomento do governo, hubs de inovação, né, incubadoras, né, específicas lá. Realmente, Barcelona é uma referência mundial. Sim. E, cara, foi assim, transformador. Eu acho que as pessoas que participaram, essas 25 pessoas que estavam em todo esse processo, todas saíram com outra visão, né? E aí eu acho que a Maria até pode, eu sei que eu já te passo, mas a Maria acho que pode dar um pouco dessa fala de tipo o quanto isso contribuiu para a Maria. A Maria sempre foi uma pessoa que defendeu muito empreendedorismo e inovação. E eu tenho certeza que essa formação que a gente passou lá mudou realmente, sabe? Colocou em outro patamar, assim. Eu acho que é interessante isso. Que ano foi isso, Emerson? Isso foi no ano passado. Isso foi no ano passado, pouquinho antes de inaugurar. A gente concluiu em setembro ali, né? Concluímos em setembro o curso. E agora a gente vai apresentar para os prefeitos todas as ações que a gente mapeou durante todo esse processo de formação. Agora que a gente vai entregar, de fato, algo concreto, como olha, isso aqui é uma conclusão de curso. Uma conclusão de curso. É isso aí. Mas eu acho que na realidade já está sendo entregue, né? Assim, sim, já tem muita coisa acontecendo. O Eli de Itajaí já é uma ideia, né? Que começou concreta em Barcelona, que Itajaí tinha, que vendeu, que foi para cá. Balneário também foi contagiado pela mesma, né, pela mesma ideia. Então, acho que o que eu queria complementar em relação ao que ele está falando é só o fato de que acho que foi um marco no sentido de realmente dizer estamos regionais, né? Porque tu conseguiu conectar esses atores aí de todas as cidades. Claro que essa aproximação era intensiva as aulas, né? Então, 1 semana de aula, 1 semana em Barcelona, mais 1 semana de aula, fez com que unisse realmente o grupo, né? Tanto com que certeza. Hoje, todas as ações que a gente desenvolve é compartilhada no grupo, tá todo mundo se ajudando, tentando fazer o negócio andar mesmo, né? E outra coisa que eu queria dizer só assim, que a gente teve aula com a pessoa que deu consultoria para o governo do estado, para o governo do estado, para a instalação de todos os centros de inovação aqui de Santa Catarina, inclusive com o arquiteto que criou os centros de inovação. Foi uma oportunidade bem rica, né? O fato da gente estar lá em Barcelona, ter contato com ele, porque a gente escuta muito falar dos centros, né? Sim. Porque o centro foi isso, foi aquilo, foi aquele outro.
Então, essa capacitação a gente também teve a oportunidade de falar com quem a gente só escuta lá, ouvindo no papel, né? Pô, é o cara que está falando pra gente aqui a importância de um centro de inovação. Uma Acho referência que foi muito ali, rico, né? O Piquet que esteve com a gente, dando aula para nós, conduzindo dinâmicas lá. Ele foi até pouco tempo atrás presidente da Associação Mundial da Tríplice Hélice. O cara Eu jogava futebol com Pelé. mais ou menos por aí. Mas eu acho que assim, sobre essa capacitação, eu acho extremamente importante a gente salientar. A gente fala de inovação de uma maneira muito evasiva, né? Hoje a palavra inovação ela é usada em qualquer circunstância e ela é tomada por qualquer pessoa. Só que a inovação ela é uma construção, né? Um ecossistema de inovação é uma construção. Ele não é ele parte de uma proposta, né? Mas ele é um processo, e aqui na nossa região ele é um processo de longa data, né? Com comunidades que se formaram lá atrás e que dessas comunidades chegou onde a gente está hoje. E aí eu já tinha isso muito claro, porque na associação empresarial a gente tinha um núcleo de tecnologia e inovação que já engatinhava, né? E essa capacitação ela realmente abre a mente no sentido de eu posso e devo fazer a diferença. Hoje eu acho que o que essencialmente mudou em mim, mudou no sentido de uma obrigação que eu tenho de dar a contrapartida. Então, por mais que eu sou uma das formadas, eu sou uma embaixadora da inovação, não é uma nomeação, é uma capacitação. Isso que é muito importante a gente salientar, não é uma nomeação. Essa capacitação obrigatoriamente me leva a fazer entregas. Então, por mais que eu não esteja no setor público, mas obrigatoriamente eu continuo contribuindo, tá? Eu acho que esse senso de pertencimento e de obrigação de dar a sua contrapartida por conta de um conhecimento que você adquiriu, né? Por conta de um consórcio regional, é o que mudou essencialmente dentro de mim e eu acho que na maioria das pessoas que participaram dessa capacitação. Então, na minha visão, é esse senso de pertencimento e principalmente esse senso de obrigatoriedade da sua contrapartida por conta dessa capacitação. E nós tivemos uma reunião semana passada lá na ANFRE e a ideia é que a gente formalize isso, crie um conselho, um colegiado, e os embaixadores serão embaixadores para sempre. Mas que já são na prática. Já são na prática, mas é a importante. gente vai dar um caráter de formalismo, formalidade, para poder criar reuniões periódicas, independente de onde você, Maria, esteja, você vai continuar sendo embaixadora Eu acho isso fantástico. Centro Regional Sabe de Inovação, por quê, Emerson? entendeu? Porque é fundamental, porque a gente acaba se autorregulando e cobrando. Não, mas você é capacitado. Perfeito. Por mais que você não esteja no setor público e hoje você esteja no privado, não, você tem uma capacitação que você deve contribuir. Então, eu acho que isso é fundamental. É o legado, eu acho, né? A gente, É o legado. né, chega uma hora que a gente transcende a gente mesmo, né? Então, e aí cada um com as suas, né? Os seus objetivos, enfim, o meu motivador é meu filho, por exemplo, que eu quero que lá na frente eu digo, poxa, em algum momento meu pai, né, fez a diferença, né? Então acho que cada um tem essas, né? Acho que o legado é isso, né? Ou sei lá, cara, eu fiz parte, né? Aquela vírgula ali naquela frase fui eu que falei para colocar, né? Mas é isso, Nesse sentido, né? Porque o resto A vai construção da lei daqui de Balneário, né, que você Balneário. deve ter dado grandes Com contribuições. certeza. Assim, até formar outros embaixadores. Então, se a gente teve essa oportunidade de beber da fonte, né, com o Papa da inovação, poxa, é natural que a gente queira transmitir esse conhecimento. E aí, formar outros embaixadores, fazer com que esse movimento... Por exemplo, teve gente que queria se inscrever no curso. Não, eu quero ser embaixador também. Não, mas calma, isso é específico para a hélice governo. Mas é óbvio que a gente vai ter que formar embaixadores da área privada também. Né? Eu quero que tenha um empresário que diga, eu sou embaixador de inovação da região da ANFRE. Pô, seria espetacular a gente ter essa pessoa, né, falando desta forma. Então, vamos buscar isso, né, nas academias. Né? A gente tem tantas lições de ensino. A gente tenta sempre puxar. Mas quando a gente lançou o Elume foi incrível. A gente descobriu um monte de atores que a gente não tinha ainda encontrado eles nos caminhos, nos eventos.
E é bom isso. É bom que eu chegue, que alguém chegue, pô, peraí, eu sou aqui da universidade e tal, vocês não me chamaram, pá, desculpa, né? É falha nossa, vamos lá, vamos conversar. Mas, mais importante, buscando para fazer parte, porque as pessoas estão entendendo que é um movimento que não tem volta mais. A Jana falou dos centros maduros, eu acho que foi bem colocado, Florianópolis, Joinville, Blumenau, que tem características muito específicas, né? Blumenau, indústria têxtil, sempre teve a indústria muito forte. Joinville, não preciso nem falar. Então, são regiões que... E capital é capital, né? Mas que... Por que eu estou falando disso? Porque as empresas de tecnologia, por exemplo, onde é que elas estavam? Em Blumenau, Joinville, porque o setor, a indústria, puxa, né? Então, é natural que lá já tenha um polo tecnológico. Nós não tínhamos esse histórico aqui. Nós temos um viés aqui, turismo, agora estou falando de economia azul, né? Fui num evento, né? Então a gente está muito, nossa economia azul aqui é muito forte, né? Que pega, para quem não entende, é a economia do mar, só que com viés de sustentabilidade. Legal. Então tudo que gira, gravita. Então a gente fala aqui das fragatas, das corvetas lá da Marinha, né? Os navios de guerra. Fala das embarcações de alto luxo, azimuth, fala do porto, fala dos recursos vivos, então toda a parte de pesca, cultivo de ostras, tudo isso que é muito rico no nosso litoral. Exatamente. Tudo que gira em torno do mar. Então, assim, toda a logística portuária, todos os caminhoneiros que aqui trabalham, todos os armazéns, tudo isso está dentro da economia do mar. E aí a gente pode ir também economia azul, para o micro da economia do mar, né? Que são as pesquisas de algas, Isso. Gente, é um já mundo a ser aqui. Explorado, que já é riquíssimo. Já temos cases de empresas que nasceram aqui dentro da universidade, Ocean Drop, que é uma empresa espetacular, que nasceu aqui, que trabalha com algas. Então, assim, cara, olha orgulho, né? Não, tem orgulho, fundo. né? Talvez a gente não teve esse ecossistema tão desenvolvido, porque agora entrou em voga algo que é nossa característica, que é essa parte de uma área litorânea e de mar muito pujante que a gente tem aqui, né? E que eu acho que todos os municípios aqui da Anfri vão se beneficiar, né? E eu queria te fazer uma pergunta, Rodrigo. Já que eu sou âncora também, eu vou fazer perguntas. Estou a seu dispor. E é uma pergunta provocativa, obviamente, né? Eu enxergo hoje um ambiente muito mais propício ao empreendedorismo, sobre o viés da tecnologia, porque hoje a tecnologia habilitou muita coisa, muita gente, e até mesmo sobre o viés de acesso a metodologias, enfim, consultorias gratuitas para você tirar. Quando você teve a ideia de montar esse espaço, você se apoiou em alguma iniciativa? Tipo, você pediu ajuda, por exemplo, para o Sebrae? Sim. Ou você já trouxe a tua bagagem de empreendedor, falou, cara, eu acho que isso aqui vai... Olha só, eu acho que isso aqui vai dar certo, porque lá atrás não vem me dizer que você tinha certeza que ia dar certo, porque não tinha, né? Não tinha. Enfim, tinha um plano. tinha uma ideia, exato. Um projeto ali. E aí a pergunta é se você encontrou apoio das instituições, né? Não existia Lume lá atrás, então assim, se você buscou esse apoio, se você encontrou esse apoio. Aí eu queria ouvir um pouquinho de você aqui. Ó. Perfeito. Quando eu morava em Santa Maria, a gente já tinha negócio, eu tinha um negócio com a minha família, material de construção, e naquela época, para mim, o Sebrae, talvez na cidade, por ser uma referência forte, de um prédio bonito, referência, eu sempre tive isso, né? Como minha formação é administração, era meio que natural me apoiar no Sebrae. Sim. Né? Então, já tinha feito trabalhos históricos lá, naquela época. Então, sim, utilizei do Sebrae aqui para muitas coisas, né? Tinha uma bagagem, né? Já tinha... Eu conheci o coworking, o conceito do coworking, em Londres, quando eu morei, em 2004 ou 2006, fiquei quase 2 anos e trabalhei em muitos locais lá, mas o local que eu mais trabalhei foi no coworking, né? Que é uma multinacional, já era multinacional na época. Então tinha a parte, digamos, técnica, algumas coisas ali que me ajudaram bastante. Né? Legal. Mas ainda assim, nada se faz sozinho. Né? Isso é fato. Né? Aí sim, a expertise do negócio, essa inovação, o fato de trazer o coworking com self-storage foi uma ideia
que surgiu na minha cabeça por experiências. Eu também tive experiência de trabalhar em self-storage. Conheci o self-storage em Londres também. Trabalhava numa empresa de mudanças lá. E aí vi aqueles locais, né? Mas a ideia de juntar veio da minha cabeça, juntando várias pecinhas do quebra-cabeça. Depois que eu descobri que já era uma prática que já existia, né? No Brasil. Quando nós fundamos aqui, nós fomos o primeiro de Santa Catarina a unir os dois. Né? E na época que eu fiz a pesquisa nível Brasil, existiam mais 2 ou 3. Um eu sei que era na Bahia, outro em São Paulo e, se não me falha a memória, outro em Porto Alegre. E nós, né? Então eu já me considerei inovador em algum momento, claro, né? Por ter dado essa, né? Então foi assim, né? E sempre busco, né? E deixa eu perguntar uma outra coisa, curiosidade agora, eu assisto os programas de leilão, não sei se já viu, que o cara... Aqui ele já tem isso, não, né? Ainda não chegou nesse... Eu gostaria muito de fazer, né? Inclusive quando eu comecei o negócio, né? Fui batendo de porta em porta, fazendo todas as principais avenidas e ruas de Balneário, com um tablet, tinha uns folders, né? Batia lá e dizia, eu tenho um self-storage. As pessoas ficavam olhando, assim. Não é aquele lá dos leilões? Aí eu, já na segunda visita, eu já nem falava mais. Cara, tu sabe o negócio dos leilões? Que legal, olha só. Então eu me apoiei nisso, bacana. Me apoiei nisso. Cara, então era mais fácil de conversar com as pessoas, né? Para dizer o que tem era. Histórico aqui de alguém que tenha largado aqui e nunca mais veio buscar? Tem. É um percentual mínimo. Pequeno, né? É um percentual mínimo. A gente já pensou em fazer isso, né? Que interessante. Seria né? Seria um... E é engraçado porque se encontram grandes fortunas, né? Nesses stories, né? Tem uma surpresa. E abacaxi de surpresa, exato. Tem. Eu me divirto muito. É muito bom, né? Assim, pra gente, né? Eu vendo de dentro, assim, e eu converso muito comigo mesmo, né? E eu, às vezes, eu fico pensando, cara, por um lado é legal, mas na prática, quando isso acontece, ele foge o propósito inicial. Sim. Que eu preciso resolver o problema de espaço daquela pessoa, daquela empresa naquele momento. Quando isso não se concretiza, é quase que frustrante para mim, né? E dolorido, né? Porque tu abrir o box de uma pessoa, a gente faz todo um protocolo assim, longo, a gente perde tempo, dinheiro, às vezes segue pagando o próprio seguro do próprio cliente. Então, assim, ainda assim, mesmo a pessoa ficou te devendo, tem coisas pessoais. Sim, né? Então isso é muito delicado. Sem dúvida, concordo. Então, assim, tem isso que eu não consegui resolver dentro de mim, né? Não consegui resolver ainda. Mas, né, os americanos fizeram. E como a ideia também do self-storage surgiu deles, de repente, um dia, eu consiga fazer isso aqui também. Legal, isso tudo bem que não é novo, né? Mas é importante isso. Por isso que eu gostei quando o Rodrigo convidou, porque é inovação de uma coisa concreta, ou seja, é um novo modelo de se pensar espaço, né? Ou seja, a gente está indo aí numa ascendente de redução de espaços de moradia, né? E que inevitavelmente a gente tem algumas coisas que a gente não pode se desfazer, mas que não cabe lá, entendeu? Então, por um tempo. Por um tempo, não pode ser permanente, entendeu? Então, cara, eu acho isso fantástico. É a inovação do analógico, né? Pode. Eu tenho um cliente meu, o Michel, ele é de origem francesa e brasileira, e ele, se ele estiver nos olhando, ele é um cliente muito antigo nosso, ele está com as coisas pessoais dele aqui. Muito tempo. Ele está bastante quase tempo. Quase permanente, né? Muito tempo. E ele mora na África, né? Foi a trabalho na África, lá para desenvolver um trabalho lá. E os bens dele estão aqui, né? Então... Eu vejo similaridade com as fotos. Antes eram fotos impressas, físicas, que você guardava em casa. As minhas faz muito tempo que estão no Google Fotos. E eu não me vejo mais deixando de usar esse serviço, nunca mais. Hoje eu pago por ele, já tem uma quantidade razoável lá que me exige fazer um pagamento mensal, então já está na minha conta como se fosse uma conta de luz. Tá tudo certo. Né? Ai, gente, faz eu parte. ainda gosto de olhar as minhas fotinhas dos álbuns. Também gosto. Isso entrega a idade, né? Mas eu tive que buscar
para construir um pouquinho a minha trajetória na semana passada. E tenho muitos álbuns, hein? Mas legal. Sim, você buscou agora, né? Legal. Eu realmente, tá vendo? Eu não Mas conhecia é uma isso. mudança que a gente está, né, tendo do mundo moderno, né? Mas uma coisa que você falou também me chama, pô, você morou em Londres, então teve uma experiência lá fora, pegou uma ideia lá de fora, trouxe para cá. Hoje o mundo como está globalizado, ele permite, mesmo que você não vá para fora, você hoje consegue capturar ideias, com certeza. E adaptar e trazer e colocar ela para rodar até às vezes melhor do que do conceito original, né? Então a gente tem muito campo para desenvolver, para empreender. Eu acho que está mais fácil. Por isso que eu perguntei a questão do Sebrae, porque hoje eu vejo o seguinte: a tecnologia facilitou muito. Cada vez mais se estimula o empreendedorismo desde cedo, aí a universidade, né, e o CAL, né, o Colégio de Aplicação. Aqui essa moça que todo ano me convida para ser jurado do programa de inovação, né? Depois nós temos que falar do Foz Inova. Não podemos esquecer. Mas assim, tem um trabalho de fomentar empreendedorismo desde cedo, né? Está sendo discutido em incluir de fato essa disciplina do empreendedorismo, educação financeira na grade curricular das crianças de uma maneira geral. Fantástico. Então eu vejo uma mudança daquele modelo que estava posto. Você vai para a escola para estudar, para trabalhar para alguém. Não necessariamente. Não necessariamente. E olha que interessante, né? Tudo bem se você não for empreendedor. Tudo bem se você não for empresário. Porque você pode trabalhar muita gente vai trabalhar para alguém, vai gerar riqueza com outras pessoas. E o mais importante, vai entender muito claramente o seu papel, que também existia uma certa distância entre o empresário, né, o patrão e o empregado. Não, pera, eu entendo ele, porque eu vi essa disciplina lá atrás e eu sei por que ele está, né, ele está tentando melhorar a vida dele, a minha, sabe, de toda a comunidade. Então acho que isso é legal. A gente está num momento diferente, assim, está mais fácil, está mais suave. O intraempreendedor, né? Isso, o intraempreendedor. Sabe que dois tópicos, essa questão do intraempreendedor eu sempre achei a gente escutava na faculdade, né? E eu achava elas intangível, assim. Achava uma coisa muito distante, né? Eu tava pensando, mas será que o cara realmente é? E hoje, eu conheço pessoas na minha família que eles, né? Eles não têm, não querem, não almejam ser donos do negócio, mas eles são excelentes funcionários. E tá tudo certo, eles são super felizes, muito produtivos. Então olha que legal saber que isso existe na realidade e eu tô vendo isso muito próximo de mim, né? Legal. E olha só trazendo, né? Você como empreendedor, Emerson, eu, né? A Jana hoje intra, né? Mas o quão bom é pra gente ter um intraempreendedor nos nossos negócios. Porque aquela pessoa que vai dividir contigo o esforço do dia a dia, entendeu? Exato. Se ele estiver feliz e confortável, pra gente também é muito bom, entendeu? Então eu acho que é possível, as associações empresariais, né, eu sempre volto a elas porque isso é um modelo lá de dentro. Tem que ser dono. Não tem que ser. Tanto é que a gente teve tanto intraempreendedor lá dentro da associação. Que é isso, gente? São aquelas pessoas que fazem o negócio de um terceiro acontecer e tá tudo certo. Se todo mundo virar dono, não dá, né? O negócio quem vai funciona, né? Exatamente. A gente dentro da universidade olha tem bastante isso, olha né? que a inteligência artificial tá vindo com força. Mas a gente sempre pensa assim, na realidade a minha trajetória é 25 anos dentro da universidade, né? Às vezes eu me pergunto, mas eu não sou empreendedora, né? Meu Aí depois Deus, tu volta. Como não? Então olha assim, meu Deus, a quantidade de projeto, de coisas que a gente faz, que tenta. E o ano passado a gente entrou num concurso de intraempreendedorismo, né? Nossa, vamos ver o que vai dar, né? Mas foi muito legal. Era um concurso nacional, a gente foi e a gente acabou sendo um dos finalistas, né? E a gente foi para São Paulo. Quando a gente chegou lá em São Paulo, fui lá toda feliz, né? Pensei, vou encontrar gente conhecida, né? Que geralmente a gente imagina, né? Não, só tinha grandes empresas, tipo Natura, BRF, um monte de empresa. E a gente lá de uma universidade, né? Ainda eles até falaram, vocês são uma universidade, né, que estão dando um exemplo aí de intraempreendedorismo. A gente concorreu com 2 projetos, o Disruptivo 01, que é um projeto bem legal que a gente tem aqui no município de Balneário Camboriú, né, trabalhando com crianças, desenvolvimento da inovação e do empreendedorismo, e outro era um projeto de dentro da universidade mesmo, de mapeamento de potencial da inovação.
E a gente acabou ganhando. A gente ganhou 3º e 10º, né? Nós, 10º. Aí nós olhamos, eram 100. Nós ficamos em 10º. Tá mais do que maravilhoso. O 3º, então, nem se fala, né? Quando a gente olhou lá, que do lado era a Natura, Univale, tinha uma outra mega empresa, assim. Eu falei, a gente tá concorrendo. Então, eu acho que isso também motiva para quem é empreendedor, né? No sentido que enxerga, o trabalho que eu faço, também posso fazer a diferença, né? O legado, talvez, aquele que a gente tinha falado, né? Deixei a marca, né? Fiz a diferença, né? Contribui com o crescimento de alguém, né? Eu, por exemplo, na posição que hoje eu estou de liderança, só faz sentido se eu conseguir formar outro depois de mim. E incentivar ele a fazer o mesmo com o próximo da lista, senão... Perfeito. Né? Então, é isso aí, né? Isso aí. Pessoal, acho que nós poderíamos ficar falando horas ad infinito, né? Porque tem muita coisa. Tem alguns assuntos aqui ainda. Tem muito assunto, né? Podemos falar da jornada da startup. O telefone não para, gente. Eu acho que eu sugiro a gente fazer um segundo, né? Dois. Projetos de inovação. Acho que é legal, Acho que a gente pode fazer o 2. Bem isso. Vai ser na prática que já está acontecendo aí, né? Boa. Nós vamos falar do Fase Nova? Eu disse, mas vamos falar do Fase Nova. Pelo menos do Fase Nova tem que falar. Fala, pode falar? Então, o Fase Nova é um projeto que a gente criou, Universidade, Univale, junto com o Elume. Parceria. E aí eu acho que é legal também, sabe, que tem captação de recurso externo, que é a FAPESC, que é um grande fomentador aí da inovação e do empreendedorismo aqui no estado. A gente desenvolveu o projeto em conjunto, submeteu, passou. E aí a gente está executando, né? Agora, dia 15 de junho, é um hackathon de inovação social. Então, a ideia é unir essas regiões aqui que a gente está falando, né, da Foz do Rio e Itajaí, para pensar em soluções voltadas para a inovação social. Que aí, acho que fecha tudo que a gente está falando aqui, porque a gente está trabalhando com os embaixadores, a gente está trabalhando com os ELIs, para a gente trazer esse pessoal para dentro desse movimento, né? É um sábado e domingo, sim, é um sábado e domingo, e a proposta é fazer com que esses 2 dias sejam diferentes na vida de alguém, né? Sim. Então, a gente tem empresas parceiras que também estão patrocinando o projeto. Acho que é meio que uma união de tudo que a gente está fazendo assim. É o primeiro momento que, na realidade, também faz parte do projeto que a gente trabalhou lá no Embaixadores da Inovação que a gente fez na Univale, que era construir um laboratório de inovação que pudesse fazer a união aí de todos esses atores, né, em eventos e outras oportunidades. Então, o Foz Nova está aí, está todo mundo convidado para participar, entrar no site, ter mais informações. Vai acontecer no Lume, dia 15 e 16 de junho. Temos um tempinho ainda para... As nossas redes sociais, eu estava abrindo aqui. @Elume, @Uni-Inova, que a gente tem todas as informações lá. E o site é abre.ai/evento Foz Inova. Isso aí, perfeito. Eu tinha pego a cola aqui. E aí, fica o convite para as pessoas se inscreverem, para formarem equipes lá dentro, porque eu acho que os temas, as 6 ODS que foram escolhidas ali são matadoras. É um evento sem custo, né? Então, para quem se inscrever, as equipes que se inscrevem. E também fica um convite para quem eventualmente se sinta motivado a patrocinar, né? A gente também tem algumas cotas de patrocínio bem acessíveis, porque eu acho que para as empresas que às vezes buscam bons projetos, principalmente que, né, nessa área social, isso é uma excelente oportunidade. A gente tem convicção que vai ser um sucesso esse evento e que a gente vai ter ele todo ano. Então, poxa, colar a marca num evento desse, que já está nascendo com essa robustez, para nós é um... E para quem participar, eu acho que só engrandece, com certeza. É isso aí. Que legal. Então, pessoal, é isso. Já né? a nossa propaganda, né? Ótimo, excelente propaganda. Eu até já vi nos nossos grupos lá, já encaminhei. Eu já... A gente já está montando um grupo. Só para você ter uma ideia da importância dos embaixadores. Dentro do grupo dos embaixadores tem uma provocação para que, pelo menos, cada embaixador garanta uma equipe de um desses 11 municípios. Ótimo. Aliás, eu já vou te colocar no grupo, No tá? grupo, A equipe. Aliás, no grupo do Eli, alguém já comentou que também estava disposto, não sei o quê. Tem que já... Quando botar, já faz inscrição. Depois a gente junta a turma, entendeu? Para garantir. Então, obrigado pelo espaço aí. Eu acho que é importante a gente falar disso também. São sempre bem-vindos. Obrigada, quero agradecer Rodrigo. a honra mais uma vez. A né? gente que agradece. Estou muito feliz. O papo foi
né? Muito bom, muito bom. Legal. Obrigado a todos que estão acompanhando, né, esse episódio e até uma próxima. Obrigada. Valeu, muito obrigado. Obrigado pelo convite, parabéns pela condução. Isso aí. Obrigado.